Bom, vamos lembrar então que agora José foi levado ao Egito e está à venda. E como ele era um escravo qualificado, havia uma proposta melhor para ele. E realmente um dos funcionários do palácio, chamado Potifar, comprou o escravo. E a Bíblia diz que a partir do momento que ele comprou o escravo, comprou José como escravo, José reorganizou a casa de Potifar. Ele tinha realmente um senso de administração muito grande. E ele se reorganizou a casa de Potifar, colocou tudo no lugar, ele fazia as compras, ele administrava a despensa, ele era realmente um escravo qualificado. Lembre-se que ele sabia ler e escrever, né? Conhecia os números. E nesse determinado momento, lembre-se que José é um rapaz jovem, bonito, com 16, 17 anos de idade mais ou menos. E naquele momento, então, a mulher de Potifar começou a se interessar pelo escravo. E como escravo não é gente, ele estava lá à disposição, pelo menos ela achava assim, que ele estava lá à disposição dela. E ela começa a sediar José. E José tinha um senso, e as pessoas gostam muito de falar sobre a questão da obediência de José, né? Por ele ter sido incorruptível diante dos assédios da mulher, com relação à sua fé em Deus. E eu também acho, mas eu também admiro muito, porque eu acho que grande parte da resistência dele em ceder aos assédios da mulher de Potifar era notoriamente pelo fato de que ele tinha naquele homem, né, um grande referencial de gratidão. E ele continua negando aos assédios dela. Num determinado momento, quando ela vê que realmente ele não vai ceder, ela resolve então simular um, um estupro. E ela então começa a agarrar José e ele começa a querer sair das garras dela, e ela então rasga um pedaço da roupa de José e sai gritando pela casa, dizendo que ele tentou violentá-la. E o Potifar vem então e toma conhecimento do que aconteceu. E ele então, eu costumo brincar, né, eu digo que como todo bom corno, ele resolveu então tomar as dores da mulher, né, e prendeu José. E agora na prisão você pode imaginar que José se abateu, né, e deixou de acreditar nas promessas que Deus tinha para a vida dele. Isso não é verdade. Dentro da prisão, a Bíblia diz que ele reorganizou toda a prisão. Reorganizou toda a prisão, e dentro da prisão ele passou a ser o administrador. A Bíblia fala que os carcereiros davam a chave da prisão para ele, né, de tão bom que ele era como, né, organizado, limpou tudo e colocou tudo em ordem, e os carcereiros botavam muita fé nele, confiavam nele, a ponto de entregar a chave para ele. Num determinado momento, dois funcionários do palácio vão presos, e José tem sonhos com eles, e ele sonha com um e diz: olha, você o faraó vai te perdoar, e para o outro só, infelizmente, você vai morrer. E foi isso que aconteceu. Um foi decapitado, o outro recebeu liberdade. Quando ele estava saindo da prisão, José virou para ele e disse: olha, lembre-se de mim, viu? Quando você chegar lá, lembra de falar de mim para o faraó. E ele disse: não, deixa comigo, eu vou organizar a sua vida. E ele foi embora e nunca mais lembrou de José. O tempo se passou e José permanecia na prisão. Permanecia na prisão, sem contudo deixar de acreditar na promessa que um dia ele recebeu. Num determinado momento, o faraó tem um sonho, e nesse sonho, eu não me recordo se eram dois sonhos, se foi intercalados ou se foi no mesmo sonho. Eu sei que ele teve sonhos, e nesse sonho ele tinha lá 7 vacas muito gordas, que pastava pelos campos do Egito, e depois essas 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas muito magras e esqueléticas que apareciam. E Faraó então começou a querer o significado desse sonho, que começou a querer saber como fazer para ter o significado desse sonho. Então ele manda chamar os seus maiores sábios, os seus adivinhos, e ninguém lhe dá uma resposta plausível. Nessa hora, então, depois já se havia passado muitos anos, né, desde que tudo aconteceu, desde a saída de José do Egito, e José, então, a contagem é que ele estava ali com aproximadamente 30 anos de idade, e então aquele copeiro lembrou
Ele disse, eu lembrei, tem um moço lá, tá preso, que ele tem dom de visão. E aí então manda chamar. Foram lá, deram um banho em José, deram uma repaginada nele, né? E trouxeram ele para falar com o faraó. E quando ele viu o faraó, então o faraó contou para ele o sonho, e ele disse, olha, são as 7 vacas gordas, são 7 anos de muitas boas colheitas, de muitas boas plantações, e os 7 anos de vacas magras são 7 anos de seca que virão logo em seguida. Se você analisar, a geografia explica isso, é o fenômeno do El Niño, né? Laninha e El Niño. Então, foi isso que aconteceu. E Faraó então disse assim, mas e aí, como é que a gente faz? E ele então disse, olha, você constrói celeiros para guardar tudo, né? E assim, e foi fazendo os projetos. E Faraó então pegou o seu anel. Lembra-se que no Egito Antigo o anel era o símbolo maior, né, de tudo. Ele selava com o anel. E Faraó pega então o anel e entrega o anel dele nas mãos de José, coloca de José e diz, olha, a partir de agora, tudo que ele mandar fazer, vocês façam. E José então se torna governador do Egito aos 30 anos de idade. Ao se tornar governador do Egito, ele então cuidou de colocar em prática o sonho que ele havia tido, construindo os celeiros, guardando grãos, e foram realmente 7 anos de muitas farturas, até que chegou o momento então da seca. Ao chegar o momento da seca, o Egito havia estocado muitos grãos, e agora começou a vender esses grãos para as nações vizinhas. E dentre essas nações vizinhas estava o Estado de Israel, né? E os irmãos de José então aparecem no Egito para comprar grãos. E José os reconhece, porque quando ele saiu de lá ele tinha 14 para 15 anos, mas os irmãos não o reconhecem, porque agora ele estava com 30 anos de idade, ele estava vestido como um egípcio. Os egípcios tinham hábito de raspar a cabeça, de passar maquiagem, né? De passar maquiagem nos olhos. Então eles não reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos. E ele então busca saber informação e descobre que o seu pai ainda vive, assim como o seu irmão mais novo, Benjamim, que também era filho da sua mãe Raquel, que morreu no parto de Benjamim, né? Então ele coloca em plano um meio para que os seus irmãos caiam em uma armadilha. E ele então coloca algumas peças que era do palácio, peças de ouro dentro das sacas que vendeu para os irmãos, e o exército intercepta os irmãos já na saída da cidade. E quando abrem as sacas, estão lá os copos do palácio, porque eles haviam sido convidados para jantar com José na noite anterior. Estava lá as taças do palácio. Então eles vão presos, né? Eles vão presos, e José então diz, não, manda o mensageiro e manda trazer o pai e o filho mais novo. Prende o filho mais novo e diz, agora vocês vão lá e manda trazer o pai, né? Porque para o pai poder resgatar o filho mais novo. Mas na verdade tudo era um plano dele, né? E quando então o pai chega até ele se revela e diz quem é, e os irmãos e o pai se prostram diante dele, e ele então passa a acolher todo aquele povo egípcio, né? Todo aquele povo hebreu dentro do Egito. Essa história, a parte de José termina aqui, e aí nós vamos posteriormente falar sobre a geração que vem posterior a José. Lembre-se que o povo hebreu vai permanecer no Egito. Essa concessão que o faraó dá é uma concessão gratuita, mas esse faraó vai morrer, José vai morrer, e a nova geração que vai morar, do povo hebreu que vai morar no Egito, vai sofrer bastante com as medidas tomadas pelos novos faraós que virão logo a seguir. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco.